Olá, Motolama na área. Se você pegar uma tábua e colocá-la em pé, ela cai. Mas por que a motocicleta que só tem 2 pontos de apoio não cai? Para entender isso, vamos ter que falar sobre a física da motocicleta. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas furiosas. Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Um monte de gente anda de moto, mas poucos se perguntam por que ela fica em pé ou por que ela não cai quando inclina na curva. Mas para a maioria das pessoas isso não interessa. É mais ou menos como por que a lua não cai na Terra. Para a grande maioria isso não interessa. Desde que ela não caia em cima de mim, tá ótimo. Mas existe um seleto grupo de questionadores. Esses perdem o sono tentando compreender como as coisas funcionam. Esse vídeo é para esses poucos curiosos que querem entender os fatos da vida. A maior parte do que vou falar aqui hoje vocês já aprenderam na escola. A sua professora provavelmente já lhe falou. Mas como também é muito possível que ela não andava de moto, ela não relacionou esses fatos que ela te ensinou nas aulas de física com a motocicleta. Mas como eu não sou professor de física, e sim apenas um piloto latino-americano sem dinheiro no bolso, lembra da música? Resolvi estudar um pouco e contar para vocês essas questões tenebrosas. A motocicleta anda e faz curva, regida por várias leis de física. E como esse assunto é bem complexo e até certo ponto chato, eu vou tentar simplificar aqui para dar uma ideia geral, mas também vou te dar subsídios se você quiser estudar um pouco mais sobre esse assunto. No YouTube tem vários vídeos ensinando bastante coisa sobre física. Para começar, vamos falar de o porquê que a moto fica em pé. A moto parada cai. Duh. Mas como isso acontece? As rodas da moto sofrem o que é conhecido como efeito giroscópico. Efeito giroscópico é a tendência que um determinado corpo tem de manter a mesma direção se estiver girando sobre um eixo. Sofre de um efeito de memória que mantém a direção. Isso se não houver forças atuando para mudar essa direção. No caso, um prego virando o guidão ou inclinando a moto. Resumindo, a moto fica em pé porque as rodas estão girando. Isso é o básico do básico. Vamos começar nossa explicação dividindo a moto em partes. Primeiro tem a estrutura dianteira, que envolve desde a caixa de direção, as mesas e a bengala. Tem a estrutura traseira, que é tudo para trás da caixa de direção, tanque, banco, motor, suspensão traseira, menos a roda traseira. E o conjunto roda e pneu dianteiro e o conjunto roda e pneu traseiro. Essas partes são unidas por pontos de articulação ou de rotação, como por exemplo o eixo das rodas que fazem as rodas girarem ou a caixa de direção que faz a suspensão dianteira girar em relação à parte traseira. Apesar de estar tudo interligado e cada parte influi no funcionamento da outra, vamos analisar por parte, apesar de que algumas partes não vamos nem falar, como é o caso da parte traseira, que como ela já vem definida no projeto e ela não muda muito em relação à moto, aliás, ela só nos interessa quando for medir a distância entre eixos da moto. Então vamos deixar ela quieta. Mas o que realmente importa na geometria da moto são trail, ângulo de caster e distância entre eixos. O ângulo de caster é a inclinação das bengalas em relação à perpendicular ao plano do chão. O trail é a medida da projeção do eixo dianteiro até o chão, medido até a projeção da caixa de direção no ponto onde ela se encontra com o chão. E a distância entre eixos é a distância entre os eixos das rodas na sua projeção no chão. E daí? O que isso tudo influencia na moto? Por exemplo, quanto maior a distância entre eixos, maior estabilidade direcional a moto vai ter. Ou seja, melhor vai ser na estrada. A medida do trail é o que determina a maior ou menor facilidade em alinhar o guidão na reta. Quanto maior o trail, maior será a tendência do guidão ficar reto. Mas e nas curvas? Repare que o prolongamento da caixa de direção toca o chão na mesma linha de movimento da moto, que é o caster. O ponto de contato da roda vai ficar desalinhado com o sentido de movimento. Isso vai forçar o guidão a voltar para o alinhamento do movimento.
Mas aí é claro que se a moto inclinar, ela tenderá a fazer a curva. Mas isso vou falar mais adiante. Da mesma forma, existe o trail negativo, que é quando o ponto de contato está à frente da projeção do eixo de direção e levará a motocicleta a uma instabilidade direcional. É o que acontece quando encontra um buraco e se perde o guidão da mão. Mas chega de trail e caster. E já que estamos falando de física, para não deixar de comentar mais uma vez, vamos falar de centro de gravidade. Centro de gravidade ou centro de massa é onde todas as forças atuam em cima de determinado corpo. No caso da motocicleta, o centro de gravidade é calculado levando em conta o peso da moto mais o peso do piloto. E como já disse em outros vídeos, por isso que faz diferença andar em pé, com os pés na pedaleira ou sentado. Isso muda o centro de gravidade. E quanto mais baixo o centro de gravidade, maior a estabilidade. Não vou entrar muito nesse assunto porque eu já falei em outras vezes. Por que a moto tem que inclinar para fazer curva? Para começar, existe uma diferença entre força centrífuga e força centrípeta. Mas como isso daqui não é uma aula de semântica nem de física, é apenas um bate-papo, vamos nos concentrar na força centrífuga. A força centrífuga é aquilo que te joga para fora da curva. Vamos supor uma situação típica de curva. Neste caso, é um S, onde o piloto sai de uma curva e entra na outra. Se o cara simplesmente virar o guidão, como se fosse um carro, o que ia acontecer? A força centrífuga ia jogar ele para fora da curva. A solução é inclinar a moto para dentro da curva para compensar a força centrífuga. Este ângulo de inclinação, marcado em azul, vai depender inclusive da velocidade da moto. Maior a velocidade, maior o ângulo de inclinação. Mas isso tem um limite, viu? Depende até da forma do pneu. Olha o conjunto de forças que atuam na moto. Todas essas forças têm origem no centro de gravidade. O vetor verde é a força resultante entre a massa e a força centrífuga. Quanto maior a inclinação, maior será o componente contra a força centrífuga. Inclusive, é por isso que os pilotos tendem a tirar o pé da pedaleira e abaixar eles para dentro da curva. Não é para apoiar a moto no caso dela escorregar. Isso é para baixar o centro de gravidade. Ele botando o pé para dentro, ele está baixando o centro de gravidade. Isso no caso dele ter sido pego desprevenido na curva e não estava em pé na pedaleira. Outra coisa interessante é o tal do momento linear. Não confunda momento linear com momento de inércia. Momento de inércia tem a ver, como por exemplo, as leis que regem a rotação da Lua em volta da Terra. Mas como nossas motos não estão girando em torno de nada, o nosso assunto é momento linear, que é também chamado de quantidade de movimento ou simplesmente momentum, em latim, acredito. Mas no popular é conhecido como embalo, e esse embalo não é do tipo que acontece nos sábados à noite. A quantidade de movimento é dada pelo produto entre a massa do corpo vezes a velocidade dele. Ou seja, quanto mais rápido ou mais pesado, maior será o momento linear. Maior será a energia do corpo, ou o embalo. Na prática, a quantidade de movimento significa a dificuldade de parar um determinado objeto que já está em movimento. Parar ou alterar a direção dele. E é por isso que uma moto mais pesada tem que ter freios mais parrudos. Mas nem sempre essa quantidade de movimento, ou embalo, dificulta a nossa vida. Imagina que você vem numa trilha e de repente encontra um tronco atravessado na trilha. Das duas uma, ou você freia para tentar parar antes do tronco, se conseguir, ou como se diz na linguagem da trilha, deixa ela explodir no tronco e tenta segurar a moto depois do tronco. Por quê? Porque o momento de inércia, ou a quantidade de movimento, vai te jogar para o outro lado do tronco. Isso é uma tendência natural. A ciência toda é se equilibrar na moto depois do tronco. E isso acontece por causa da lei de conservação de energia. Resumindo, é por isso que se diz, na dúvida, acelera. Já que estamos falando em física, não custa nada comentar sobre a aerodinâmica das motos, que, diga-se de passagem, é péssima. Aqui está um exemplo de vários corpos com formatos diferentes em relação à aerodinâmica. Esses são alguns exemplos. A moto tem todos os defeitos da esfera e da tábua, e só algumas vantagens da asa. E a moto, com o piloto em cima,
é um corpo totalmente irregular, com todos os defeitos e arrastos que eu mostrei agora há pouco. O que pode melhorar um pouco isso é a tal da carenagem. O maior arrasto aerodinâmico de uma moto é o corpo do piloto. Não sei se já notaram, mas quando os pilotos da MotoGP se aproximam da curva, eles levantam o corpo para servir de paraquedas, em contrapartida de ficar abaixado atrás da bolha da carenagem. Essa aerodinâmica de má qualidade pode ser expressada pelo coeficiente CX. Só para termos de comparação, uma moto de GP com piloto magrinho, capacete aerodinâmico, macacão aerodinâmico, bolha de carenagem, tem um CX de 0,6. Já um Mercedes CLA básico tem um CX de 0,22. Já viu a diferença, né? Tô falando que o trem é quase um paraquedas te arrastando? Para se ter uma ideia mais na prática, a diferença de consumo em função da aerodinâmica, utilizando uma BMW 1200 GS em comparação com uma BMW 1200 GS Adventure, a mecânica das duas motos é a mesma, inclusive a relação de marchas é a mesma. Mas a área frontal da Adventure é maior. As duas andando a 80 km por hora, o consumo é o mesmo. Mas à medida que vai aumentando a velocidade, o consumo da Adventure vai aumentando. E acima de 160 km por hora, a diferença chega a 3 km com litro. Mas isso são coisas da física. É claro que aqui dei uma simplificada em tudo. Não só para facilitar o entendimento daqueles que não entendem do assunto, mas para dar uma ideia básica e até ter alguma referência para quem quiser pesquisar mais a fundo esse assunto. A maioria já viu tudo isso na escola, mas é claro que ninguém lembra mais, né? Espero que tenha trazido um pouco de luz nas suas mentes falando sobre física. E já que estão iluminados, aproveita e aperta o botão do gostei. E se não está inscrito, esta é uma ótima hora para se inscrever. Vá lá que eu estou esperando. Valeu! Então até a semana que vem, um abraço e fui! Minha moto venenosa vai